Essa noite, convidamos a nossa avó Amanda Valadão Viana para trazer este crachá. Oremos por ela. Pai eterno, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, aqui está, Senhor, aquele o qual estará sendo usado por Ruach HaKodesh, pelo teu Espírito, na transmissão da tua Dvar Elohim, da tua palavra. Somos o seu coração em primeiro lugar, e aos nossos corações, nós aqui estamos e aqueles que nos assistem, para que nos alimentemos mais ainda da tua palavra, Hashem. Abençoe a todos, no nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, Baruch Hashem. Vamos meditar hoje, lá na Haftarah, um dos capítulos de Mateus capítulo 27, nós vamos ler do 3 ao 10. E até ontem eu tinha a certeza do que seria a meditação, mas o Rua mudou tudo nessa madrugada, nesta manhã, início de manhã, e ele sabe por quê, né? Ele nos conhece, ele nos sonda. Eu não sabia como ia ser o restante do dia, mas ele já sabia, né? Então, eu achei que fala segundo a tua vontade, em nome de Yeshua. E o título dessa mensagem é As 30 moedas que me substituem. Vamos abrir lá em Mateus 27, de 3 a 10. Que diz assim: Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vai seguir ao profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então nós vemos aqui a parte de Judas Iscariotes, como todos nós sabemos, né? E o preço da traição dele foram suas 30 moedas. E hoje o Senhor nos pergunta: o que nós temos permitido, né, que adentre ao nosso interior? Porque nós podemos ser substituídos. Vamos continuar lá em Mateus 26, de 14 a 16, que diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o
entregar. Entregar quem? A Yeshua. Entregar o seu preço de traição. E lá no versículo 20, deixa eu abrir aqui na versão judaica. Mateus, Tiago, 26, continuando no 26, agora do 20 ao 25, que diz assim: quando anoiteceu, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12 talmidim. Enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhe que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito abalados e começaram a lhe perguntar um após o outro: Senhor, você não quis dizer que sou eu, quis? E ele respondeu: quem mergulha a massa no prato comigo é o que me trairá. O Filho do Homem morrerá, como prediz o Taná, mas ai do homem por quem o Filho do Homem for traído. Seria melhor que ele não tivesse nascido. E Judas, que o estava traindo, perguntou: Rabi, com certeza você não quis dizer que sou eu, quis? E ele respondeu: as palavras são suas, ou tu dizes. Meus amados, como o nosso hoje acabou de falar, eles são dos nossos corações. Ele sabe tudo que se passa no nosso interior, tudo. Ele sabe o que você acordou meditando nessa manhã. Ele sabe como você foi dormir na noite de ontem. Ele sabe todos os nossos pensamentos. E sempre que Yeshua era interrogado, ele falava, e ele sabia o que sondava os corações daqueles que o interrogavam, daqueles que queriam colocar Yeshua numa saia justa, como a gente diz hoje em dia. Ele sabia o que estava no coração de cada um. E nós vamos lá em 2 Samuel, é uma das referências, lá no capítulo 16, 2 Samuel 16, de 20 até o 23. Que nós vamos ver o episódio de Absalão, que todos nós também conhecemos. A trajetória dos filhos de Davi foi assim completamente diferente da dele, porque mesmo que Davi tivesse pecado, a gente escolhe pecar ou não, né? Mesmo que a maldição tenha entrado através do pecado de Davi, ele se arrependeu. Concordam comigo? Davi se arrependeu. Então, a trajetória dos seus filhos foram escolha deles. Né? Então, tudo que aconteceu na vida dos filhos de Davi não foi só por causa da maldição que Davi permitiu entrar. Se ele não tivesse se arrependido, eu até diria que sim. Mas quando ele se arrepende de fato e de verdade, o Senhor entra e muda a nossa história. Não é? Então, a trajetória dos filhos de Davi foram escolha deles. Então, tudo que aconteceu com a vida de Aminon, com a vida de Absalão, até com a de Salomão, cada um fez as suas próprias escolhas, suas próprias decisões, tá? Porque Davi foi escolhido para ser rei e com certeza ele transmitiu tudo aos seus filhos. Tudo que nós fazemos hoje, transmitir aos nossos filhos,
aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, com certeza o rei Davi o fez. Mas chega a juventude e cada um toma as suas decisões, tá? E assim foi também na vida dos filhos do rei Davi. Então, a trajetória de Absalão, que nós vamos ler aqui, a partir do versículo 20, Absalão, ele deixou o sentimento de vingança adentrar o seu interior. E isso foi o início da sua queda. Ele quis vingar o sangue da sua irmã, que foi abusada pelo seu irmão Aminon, né? Todos sabem, o incesto que foi praticado por Aminon. E Absalão tomou esse sentimento, deixou adentrar esse sentimento no seu coração, e aí começou a sua queda. Então vamos ler lá 16, do 20 ao 23, que diz assim: Absalão disse a Aitofel. Aitofel era o conselheiro do rei Davi. Então ele tinha uma posição muito importante no reinado de Davi, ele era o conselheiro. E Absalão disse a Aitofel: dê o seu conselho sobre o que eu deveria fazer. E Aitofel respondeu a Absalão: vai, preste atenção no conselho dele, vai e dorme com as concubinas de teu pai, aquelas que ficaram para tomar conta do palácio. E todo Israel ouvirá que teu pai te menospreza totalmente. E isso fortalecerá a posição de todos aqueles que estão ao teu lado. Esse conselho foi bom? Podia deitar com as concubinas do pai? E ele era o conselheiro do rei. Presta bem atenção. E lá no 17, não, vou ler até o 23. Então eles montaram uma tenda para Absalão no terraço do palácio. E Absalão entrou para dormir com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. E naqueles dias, um conselho dado por Aitofel era considerado tão superior como se alguém estivesse recorrendo à palavra de Deus. Aitofel não era qualquer um. Ele era uma pessoa de confiança do rei. Ele era o conselheiro. E olha o conselho que ele deu ao filho do rei, né? E assim era considerado o conselho de Aitofel, tanto por Davi, quanto por Absalão, todos os outros, né? Com certeza todos os outros consideravam todos os conselhos que eram dados por Aitofel. Aí vamos lá no capítulo 17, continuando, vamos ler do 1 ao 7. E Aitofel disse a Absalão: deixa-me agora escolher 12.000 homens, e eu perseguirei Davi esta noite. Eu cairei sobre ele inesperadamente, enquanto ainda está cansado e sem forças. Eu o amedrontarei, todo o povo que está com ele fugirá, e atacarei somente o rei. Olha o que Absalão conseguiu fazer: conspirar contra o seu próprio pai. Continuando. Então trarei de volta a ti todo o povo, e quando todos eles tiverem retornado, com exceção daquele que tu estás procurando, todo o povo estará em paz. O que ele disse agradou a Absalão e a todos os líderes de Israel,
igual atenção ao que ele tem para dizer e chamou uma outra pessoa para aconselhar. Vejamos o conselho de Hussai. Quando Hussai compareceu diante de Absalão, Absalão lhe disse: Aitofel falou assim e assim. E Hussai disse a Absalão: o conselho que Aitofel deu neste momento não é bom. Olha aí. Tu sabes, continuou Hussai, que teu pai e os homens que estão com ele são poderosos e que eles são duros como uma ursa selvagem privada de seus filhotes. Além disso, teu pai é um militar e ele não se acampa com o restante do povo. Exatamente agora, ele está escondido em uma cova ou em algum outro lugar. Assim, o que acontecerá será o seguinte: quando eles começarem o seu ataque, e qualquer um que o ouça dizer, está acontecendo uma matança entre os seguidores de Absalão. Então, mesmo o mais forte entre eles, alguém cuja coragem é como a coragem de um leão, desfalecerá completamente. Pois todo Israel sabe que o teu pai é um homem poderoso. E que aqueles que estão com ele são homens poderosos. Antes, eu te aconselho a convocares todo Israel para vir a ti de Dan até Beersheba em número tão grande como os grãos de areia da praia. E assim tu vais para a batalha pessoalmente. Desse modo, nós iremos sobre ele onde quer que esteja, e cairemos sobre ele como orvalho cai sobre o chão, sobre ele e todos os homens que estão com ele. Não deixaremos ninguém com vida. Se ele se retirar para uma cidade, todo Israel trará cordas para aquela cidade, e nós a arrastaremos para o leito do rio, até que não reste nem mesmo uma pedra. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Hussai é melhor do que o conselho de Aitofel, pois Adonai havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel, de forma que Adonai pudesse trazer o desastre sobre Absalão. Ele achou que o Hussai estava do lado dele. E nós vamos ver que não é bem assim. Depois disso, Hussai disse a Sadoc e a Ebiatar, os Corrabim, os sacerdotes: Aitofel deu tal e tal conselho a Absalão e aos líderes de Israel, mas eu aconselhei assim e assim. Agora, portanto, enviem rapidamente alguns homens que falem a Davi. Ele se apressou a avisar a Davi tudo que ele tinha falado, tudo que ele tinha feito. Não passe a noite nas planícies do deserto, mas, de qualquer maneira, saia daí. De outra forma, o rei e todo o povo com ele serão exterminados. Então ele estava do lado do rei. Jonatã e Ahimaaz estavam em Ei-Rogel, e uma mulher serva ia e contava a eles. E eles, por sua vez, iam e contavam ao rei Davi, porque eles não podiam ser vistos entrando na cidade. Todavia, sempre tem um filho de raça pura. Todavia, um menino os viu e contou a Absalão. Então eles escaparam rapidamente e vieram à casa de um homem em Bahurim, que tinha uma cisterna em seu quintal. E eles desceram a ela, e a esposa do dono da casa estendeu uma coberta sobre a boca da cisterna, espalhou grãos sobre ela, de forma que nada podia ser visto. Escondeu. Os servos de Absalão vieram à mulher na casa e perguntaram: onde estão Ahimaaz e Jonatã? A mulher lhe respondeu: eles cruzaram o ribeiro. E depois de procurar e não os encontrar, eles retornaram a Jerusalém. E depois que eles partiram, os dois saíram da cisterna e foram ao rei Davi.
e disseram: levanta-te, cruza o rio, porque Aitofel deu tal e tal conselho contra ti. Então, a traição foi revelada. E Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e cruzaram Jardém por volta do amanhecer, e todos eles tinham cruzado Jardém. E quando Aitofel viu que o seu conselho não estava sendo seguido, selou seu jumento, saiu, foi para a sua casa em sua cidade, e depois que a sua casa foi colocada em ordem, ele se enforcou. Ele morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai. A mesma coisa que Judas fez. Se entregou à morte, e nós sabemos que nós não somos donos da própria vida. Aquele que tira a sua vida, a condenação é fato, porque só Deus pode dar ou tirar a vida. Então, todo aquele que tira a sua vida é condenado sim ao Sheol. E pasme, era um dos discípulos de Yeshua, e aqui era o conselheiro do rei. Pessoas de confiança, pessoas que andavam juntos e, no entanto, deixaram que o seu coração fosse tomado de ódio, de dor, de inveja, de qualquer outra coisa, menos de aquele que é fiel. Os 12 discípulos foram escolhidos. Judas também foi um dos escolhidos. Não erraram na escolha, mas cada um de nós temos as nossas próprias escolhas. O que vamos pensar, o que vamos decidir, qual caminho nós vamos traçar. E foi assim, da mesma forma, com os discípulos e aqui com o conselheiro de Davi, como nós acabamos de ver. E lá em 2 Samuel 14, para a gente entender um pouquinho mais sobre Absalão, do 23 ao 26, diz assim: Joabe levantou-se e foi para Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Ele ficou um tempo longe, desde quando aconteceu a morte, de Aminon. Contudo, o rei falou que ele volte para a sua casa. Não, a morte de Aminon não, porque aconteceu com a sua irmã. Calma. Contudo, o rei falou que ele volte para a sua casa, mas que não venha à minha presença. Então, ele ficou durante anos afastado do seu pai. Absalão retornou à sua casa, mas não compareceu diante do rei. Naquele tempo, em todo Israel, não havia ninguém mais elogiado por sua beleza do que Absalão. Absalão era um homem de muita beleza, ele era muito bonito, diz a palavra. Não havia defeito nele, fisicamente, estamos falando. Desde a sola do seu pé, então ele tinha até o pé dele era bonito, como diz aqui, até ao alto da sua cabeça. Vamos imaginar, um artista hoje, aquele artista que faz o Thor, por exemplo, vamos comparar ele, porque ele tinha um cabelo muito grande, muito pesado, Ele cortava o seu cabelo apenas uma vez ao ano, no final do ano. Então ele ficava com o ano todo com aquele cabelão. E a única razão pela qual ele cortava era que o seu cabelo tornava-se pesado demais. O cabelo da sua cabeça pesava 2,4 kg. Imagina o tamanho do cabelo dele. Então, a palavra relata que ele tinha muita beleza. Era muito bonito.
Vamos lá em... Tipo um gladiador. Isso, né? Deporte, enfim. E esse era Absalão. 15, capítulo 15, do 1 ao 6. Algum tempo depois, Absalão preparou para si uma carruagem e cavalos com 50 homens que corriam na frente dele. Ele se levantava de manhã e ficava na estrada que levava aos portões da cidade. E se alguém tinha um caso que devesse ser levado ao rei para julgamento, lembra? As causas eram levadas diante do rei, desde quando se levantou o rei para governar. E sempre que alguém se levantava e alguém tinha um caso para levar ao rei, quem se aproximava? Absalão. E chamava a pessoa para ele e perguntava: de que cidade você é? Se mostrava muito solícito. E ele respondia: teu servo é de tal e tal tribo de Israel. E Absalão dizia: olhe, a sua causa é boa, é justa. Porém, o rei não delegou ninguém para ouvir a sua causa. E Absalão continuava: agora, se eu me tornasse juiz na terra, qualquer um com uma petição ou outra causa viria a mim. Olha a astúcia dele. E eu cuidaria para que ele obtivesse justiça. Além disso, sempre que algum homem se aproximava para falar com ele, o que ele fazia? Se prostrava diante da pessoa, ele se estendia sua mão, tomava e o beijava. Então ele se apresentava como uma pessoa muito gentil, muito humilde, mesmo sendo filho do rei, para que as pessoas continuassem vindo até ele, se aproximando, mas não fossem até o rei Davi. E tudo isso estava sendo feito sem o consentimento do rei, é claro, né? Ele não tinha autorização para fazer isso. E continuando, até aí. Aí no capítulo 18, a gente vê o desfecho de tudo isso, do que aconteceu com Absalão, né? Aí voltando, eu já vou voltar em Absalão novamente. Voltando lá para Judas, em Atos, capítulo 1, vamos lá comigo? Vamos ler a partir do 15, diz assim: a substituição de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro e Kefa, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Eles não estavam sozinhos ali, os discípulos. Eram eles e mais 120. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito de Deus predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Yeshua, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. 18. Ora, este adquiriu um campo, como nós temos lá em Mateus, com o galardão da iniquidade, né? Foi o que eles fizeram com aquelas 30 moedas. Aí vamos pular lá para o 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Continuando. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Yeshua entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de Yohanan, o imersor, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição.
Então, para substituir, teria que ser testemunha, teria que estar entre um deles, né? Como nós já ouvimos aqui, precisava ser uma testemunha ocular, que viu tudo que Yeshua fez. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, como nós começamos falando aqui, de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, teve sorte, mas houve concordância. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Então, nós vamos perceber as motivações que permearam tanto o coração de Judas quanto o coração de Absalão. No coração de Judas, ganância, cobiça e deslealdade. Ele não foi fiel ao seu apostolado. Desleal é aquele que trai, infiel, quebra de confiança. Cobiça é um desejo ardente de possuir algo. Ganância, desejo excessivo e egoísta por riqueza, poder e bens materiais. Tudo isso foi o que permeou o coração de Judas. E nós vemos em toda a palavra, lá em Hebreus 3,12, não precisa ler, que fala sobre o coração infiel. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou seja, desleal, para se apartar do Deus vivo. E sobre a cobiça, tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Provérbios 1:19. E também é um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, vamos trazer para hoje, nem o seu trabalho, nem o seu carro, né? Era jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20:17. Chamou. E agora as motivações que permearam o coração de Absalão: vingança, rebelião e inveja. Sobre a vingança: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Não digas: como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24:29. Sobre a inveja, todos nós sabemos: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E a rebelião, que também todos nós cansamos de ouvir e recitar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia como crime de idolatria. Então, todo rebelde é feiticeiro. Então, meus amados, que nenhuma dessas motivações que procedem de Rassatã venham permear os nossos corações, para que a gente não tenha o mesmo fim de Judas e o mesmo fim de Absalão. Que lá no capítulo 18 vocês podem ver o fim dele, que também foi a morte. Amém, meus amados? Perdoe-me, mas foi o que o Espírito do Senhor
trouxe nessa madrugada, mudou tudo que eu ia falar, mas Ele sabe por quê e conhece os nossos corações. Shabbat Shalom a todos. Amém. Nós vemos nesses textos, em que demonstra o que o homem está propenso a fazer. Deus, quando fala, Hashem diz, quando fala que nós devemos, na sua Torá, nós devemos escolher a vida ou a morte, nós devemos ter escolha para aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, mas não dá para ficar em cima do grupo. Então, a tendência de cada um para escolher alguma coisa ruim pode ser uma tendência para aquela coisa ruim. Mas Deus diz que ainda há tempo, há escolha. Então, você pode escolher, mesmo que você tenha uma tendência para coisa ruim, você ainda tem escolha para escolher a coisa boa. Como um filho vai exatamente fazer coisas contrárias a seu pai, vai enganar o seu pai, vai se tornar inimigo do seu pai. E o mais sério é que aquele que era o conselheiro, aquele que era a pessoa mais achegada, a autoridade mais achegada, a autoridade maior, que era o rei Davi, e que era observado por todos como uma pessoa sabia, uma pessoa justa, conhecia a sua autoridade. Quem jamais, muito menos Davi, pensaria que ele seria um traidor. Alguém diz que o coração do homem ninguém conhece. Terra que ninguém conhece. Hein? Terra que ninguém conhece. Terra que ninguém conhece. A palavra de Deus diz que também nós não devemos confiar no homem, Maldito é. pois nos tornaremos o quê? Malditos. Mas como, Deus? Eu não posso confiar em ninguém? Não, você pode, mas desconfiando. Porque você não sabe o que passa no coração do outro ou da outra. Você não sabe. Quem diria que Judas, que mexia com as finanças do grupo, seria um traidor? Quem diria isso? Então, ninguém está a salvo de se perder ou sair da presença de Hashem. Precisamos pedir muito a Hashem para que Ele nos mantenha na sua presença, para que Ele nos mantenha fidedigno com Ele, porque Ele é fidedigno para nós. Achar que nos faz raciocinar, que nos faz pensar, então a partir de hoje eu não vou confiar em ninguém. Não é isso. Não é isso. É para que tudo aquilo que fizermos ou estarmos confiando algo a alguém, vamos perguntar a quem? E perguntar. Somente isso. E se a Hashem disser, pode fazer, pode realizar com essa pessoa, nós vamos fazer. Se ela errar o alvo, aí é ela com Hashem. Ela com Hashem. Essa pessoa com Hashem. Nós fizemos aquilo que nos foi considerado com Hashem. Podíamos fazer. Que Hashem nos abençoe,
nesta Drashá, iniciando esse Shabbat, já abençoadíssimo, para a glória dele, para a glória de Hashem. Yimarei Adonai, Bispereva, Yahweh Adonai Palecha, Ivunecha, Isadonai Palecha, Viaseinecha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Bem, amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. E aí para outro.